Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de João, capítulo 5, 17 a 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava a Deus de seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou possui a vida eterna. Não será condenado, pois já possui da morte para a vida, já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e chegou a hora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirado com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos seus túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, as comunidades primitivas, principalmente o Evangelho de João, que foi escrito em Éfeso, um reduto de filósofos, onde havia muito o pensamento gnóstico, ou seja, a ideia de que eu conheço Deus, portanto eu não preciso acreditar em Deus, isto é, acreditavam em Deus, o Criador, mas não acreditavam em Jesus, que esse Deus se humanizou. Uma das grandes traições nossas hoje é colher de Jesus só o que nos interessa. A gente não quer Jesus todo, a gente quer apenas algumas coisas que diz respeito, é uma fé de relação de interesse. As opções de Jesus às vezes não são as nossas, os gostos de Jesus não são os nossos, os sentimentos de Jesus às vezes não são os nossos. Onde Jesus foi, a gente não quer ir. Que Jesus é esse então? Que discípulo eu sou então? Jesus deixa claro, é impossível alguém receber de Deus aquilo que não passa por mim, porque eu mesmo vivo para fazer obediência ao Pai. Então, quem crê no Pai, necessariamente precisa acreditar no Filho. Não pode ter uma fé parcial ou que fica separando o que lhe convém. E Jesus começa a escrever toda uma teologia da íntima relação que existe entre ele e o Pai. Isso mesmo. Aprendamos, tenhamos uma fé transparente, uma fé coerente, uma fé que se realmente entrega por inteiro, porque vale a pena. Afinal, somos cristãos e precisamos fazer jus ao nome, ao batismo,
a quem nós consagramos toda a nossa vida. Se precisar morrer, morramos com Cristo, para que com Cristo também possamos ressuscitar para a vida eterna. Afinal, tudo aqui passará, pode ter certeza. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.